telefone liberado, 2578-6000. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Bem-vindo, bom te ter aqui, viu? É muito bom, queria cumprimentar, boa tarde pro pessoal que está em casa também. Bom te ter aqui. Vamos Muito lá, legal. Brasil. Psicólogo agora todinho para vocês. Tem dúvidas? O momento é esse. Aproveita e esclareça. As frustrações e alegrias que envolvem as relações aí entre pais e filhos. Aí eu pergunto, de onde vem isso de não frustrar criança e adolescente nos dias de hoje? Parece que hoje tudo pode, está tudo permissivo. Exatamente. Hoje está cada vez mais assim complexo, né? Essa relação entre pais e filhos. E para a gente pensar assim, de onde vem essa questão, né? Se a gente analisar, os últimos 100 anos mudaram muito nosso jeito de viver, a nossa cultura, as nossas relações, como a gente coloca a nossa vida e tudo mais, né? A televisão é uma coisa que surgiu nos anos 50, né? Isso por si só já mudou todo o jeito que as pessoas se relacionam e tudo mais. E a vida, de uma certa forma, ela foi ficando mais fácil em alguns pontos e mais difíceis em outros, né? Então as coisas passaram a ser mais acessíveis. Então os pais que foram muito frustrados e tal, tinha aquela educação Aprendido, mais... né? Exatamente. E é muito comum, eu escuto muito a seguinte frase: eu quero proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu não pude ter. E aí, isso daí é um grande engano, né? E aí vai liberando tudo e vai dizendo sim, a criança pede brinquedo, toma brinquedo, pede outra coisa, toma, e aí, vai doutor liberando. Danilo, vamos lá, vamos falar num português bem básico para todo mundo entender. O pai não tem que sentir essa culpa, né? Pai ausente, pais separados, complica mais ainda, né? Porque parece que a sensação que me passa é de tentar, de alguma forma, suprir a ausência, suprir o fato de não estar muito tempo em casa, da separação. E é um meio de comprar, né? Comprar numa linguagem mais simples, assim, de proporcionar para essa criança tudo. Exatamente, mas assim, essa culpa acaba sendo o calcanhar de Aquiles dos pais, né? Eles acabam fazendo uma coisa que vai no contra daquilo que eles esperam. Então, a vida ficou muito complicada, passou-se a trabalhar muito, aí tem a separação também e os relacionamentos foram se afastando, né? Os pais foram se afastando dos filhos, e aí para tentar solucionar um pouco dessa culpa interna, eles vêm com essa permissividade, vai deixando, vai obedecendo muitas vezes a criança vai mandando e vai invertendo. Nessa tentativa, nessa ânsia de recuperar ou de ser amado pelo próprio filho. E vamos falar a verdade, pai não tem que barganhar amor, né? E a criança também quer que o pai ofereça limite, ele vai testando, né? As crianças vão testando. Com que idade a criança já tem essa noção que ela está dando essa controlada, ela usa os caminhos, os métodos dela e que ela... Daí varia de criança para criança e de época de família, enfim, é muito, cada caso é um caso, né? Mas se a gente parar para pensar, sabe aquela criança que está ali assistindo um filme, aí ela pede para pôr de novo, ela pede para pôr de novo, ela pede para pôr de novo. Isso foi uma coisa que eu aprendi numa época que eu fui professor de educação infantil. As crianças, elas dão os sinais pra gente do que elas querem, do que elas precisam. Então a criança começa a testar o pai nos limites. Aí ela avança um pouquinho o sinal, o pai não dá limite. Aí ela avança um pouquinho mais, o pai não vai dando limite, porque está querendo ser amado, está querendo, né, ser desejado para compensar essa culpa. E a criança vai testando. Então depende muito de cada uma, mas isso começa cedo. Precisa ser firme desde sempre. E aí, quais os malefícios também, principalmente para a formação de um cérebro, né, de uma criança, com toda essa relação nos dias de hoje atual? Sim, eu acho que são várias. Ninguém vive numa bolha. A vida não é uma coisa muito simples de ser vivida. A vida é muito gostosa, mas ela tem muita frustração o tempo todo. Tem frustrações, a gente deseja muitas coisas que a gente não pode alcançar. Então, se você vai criando uma criança sem limite, um adolescente que pode tudo, mundo, né? Na hora que ele chega para o mundo, na hora que ele sai de casa, desnorteia. Exatamente, aí você tem uma série de consequências, como por exemplo a depressão, ansiedade. Então nós vamos falar disso depois do intervalo comercial, combinado? Combinado. Ele continua comigo, aproveita sim, a gente vai para o intervalo e você pode mandar perguntas no 95397-0461, participar ao vivo 2578-6000. Um minutinho só, a gente já volta.
Liberado, 25786000, o WhatsApp também, 953970461, porque a gente está falando de um assunto muito interessante, principalmente para nossos pais, né? Olha, frustrações e as alegrias que envolvem as relações, gente, principalmente atuais aí entre pais e filhos, com o doutor Danilo Costa, psicólogo. Doutor, te colocando numa roda de fogo, como você quer esquentar a situação. Vamos lá, você é pai? Sou pai. Como você, como pai, como você se analisa? Eu gosto muito, eu brinco demorando muito pra responder, eu sou aquele pai de sentar no chão, de brincar, de desligar as coisas, de impor limite, de falar até onde pode ir, até onde não pode. Eu gosto muito, assim, eu conto algumas histórias para os meus filhos, eu gosto muito de contar história. Eu amo ser pai, assim, é a coisa que eu mais gosto. Qual a idade deles? 2 e 5. Fácil. A Sofia e o Arthur. Tá fácil ainda. Gente. Vamos esperar a adolescência. Tá fácil, não tá fácil. Tá fácil, hein? Quando eu sei, deixa a adolescência que você vai ver. Doutor, é possível resgatar o papel de ser pai com autoridade quando é permissivo a vida inteira? Porque quando quebra-se também esses tabus, parece que tudo desestrutura. É óbvio que quando você segue, já fazendo isso desde sempre, as coisas tendem a ser mais fáceis na adolescência. Sim. Mas eu não seria psicólogo se eu não acreditasse no ser humano, se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar, as relações podem acontecer, podem mudar sim. Eu acho que é super possível. E essa transformação para a vida da evolução, tanto na escola como na vida pessoal da criança? Onde a gente pode depositar o que é a nossa autoridade e nas escolas também? Você acha que os pais estão permissivos de aceitar também a imposição da escola? Porque tem muitos pais que eu já vi que quando a escola puxa a orelha ou dá uma bronca, ao invés de agradecer, também deposita-se o tempo todo a educação nos filhos lá, mas quando se puxa a orelha, são contra. Sim, é preciso que a gente entenda qual o papel de cada um nessa criação. É estranho isso, né? Os pais têm o papel de educar essa criança. A escola tem o papel de escolarizar, que é uma parte dentro da educação, mas não é ela como um todo. Mas e se não está sendo bem educado dentro da família, dentro do lar, e vai para a escola todo mal educadinho e a escola faz o quê? Essa é a grande questão. As escolas estão enlouquecendo. Né? Então. Porque a educação tem que vir de casa, né? Os limites, a escola também trabalha isso e trabalha muito bem isso, mas o papel principal é dos pais. Né? A escola fica ali 4, 5, no máximo 6 horas. E muitas crianças. Né? 8 horas, né? Com as crianças. Todo o resto da vida é vivida fora da escola. E tem final de semana, tem as famílias, aí vem férias. Então, a educação tem que vir de casa. Os pais precisam entender isso. Não dá para terceirizar 100%. Tem que usar a escola como parceira na educação. Mas não dá para chegar lá, entregar e falar, entregue meu filho bem para mim. Eu acho que um dos grandes erros também é entre os pais, independente de estarem juntos ou separados, não decidirem, né, a sós, conversarem, para nenhum tirar a autoridade e a autonomia do outro no momento da educação. Isso acontece muito, a gente precisa ficar muito atento para aquela conversa não ser na frente da criança. Então, se eu como pai não gosto de alguma coisa que a mãe está fazendo, eu espero, porque eu tenho essa condição, a criança não tem essa condição ainda, né? Ela está desenvolvendo, mas eu tenho que ter essa condição de esperar, aguardar para trazer essa conversa para um outro momento, depois que a criança foi dormir, num outro momento que a gente tiver esse tempo para a gente conversar e alinhar e aí negociar até onde vai, até onde não vai. O processo educativo é um processo dinâmico, que é feito dia a dia. Então tem que ter muito diálogo, entre os pais, inclusive. O que é mais interessante é quando você combina, né? Exatamente. Eu e meu marido sempre combinamos o seguinte: se eu estiver educando ou dando uma bronca, você não se meta. Exatamente. E vice-versa. Exatamente. E a pior coisa que eu acho é quando uma mãe, por exemplo, fala, não pode fazer isso. Vem o pai, a criança vai. Você sabe que a criança sabe articular, vai. Exatamente. O pai pode. Exatamente. Isso é um grande erro também, Esse é um grande erro. Eu me pego assim, né? Eu vou olhar para minha situação com os meus filhos. Isso daí, toda criança, ela vai testando. Não é maldade, ela vai. Ela pediu um negócio para você falou não, ela vai e pede pro pai. Né? Só que, e por mais que, se ela conseguiu enganar, depois tem que fazer esse resgate. Olha, você pediu pro papai falou não, você foi lá pra mamãe, isso não é legal, a gente não gosta e tudo mais. Então tem que ser, o diálogo tem que acontecer entre todo mundo. Né?
Esse é o problema, esperar depois que já está adolescente para começar isso é difícil. Educação vem do berço mesmo, né? É difícil, mas eu acredito que é possível. Sempre é possível resgatar. Sempre é possível, né? Sempre é possível resgatar. É óbvio que algumas coisas estruturais talvez a gente perca, né? Porque tinha que ter sido cuidado lá na infância. Mas sempre é possível melhorar as relações, sempre é possível olhar para essa relação, tentar enxergar qual papel cada um está ocupando, o que está acontecendo e dar um passo Mas à você, frente. como um profissional na área da psicologia, como que você analisa hoje o pai? É interessante, é muito interessante, eu vejo com os bons olhos, o pai amigo. Mas eu vejo que muito se perde também desse respeito pelo pai. Porque parece que hoje as relações estão sem transformando dúvida. assim. Eu tenho meu pai, é meu amigo, então posso falar qualquer coisa, desabafar Sem dúvida. ou tratar de igual para igual. E aí, você acha Sem que não tem que dúvida. entrar também esse respeito do pai? Sim, eu quase me arrisco a dizer assim, pai não tem que ser amigo. Não é bem isso. O pai tem que ser amigo, mas ele não pode perder o papel de autoridade. E veja bem, não é autoritário, é autoridade. Sim, autoritário é outra coisa. Mas assim, ele precisa manter esse papel de autoridade com esse filho. Ele pode ser amigo, ele pode buscar, mas vai ter coisa que seu filho não precisa falar para você. E você vai ter que lidar com isso, porque você é o pai. Você vai ter que lidar com isso. Vai ter coisas. Você não vai ir na balada com o seu filho. Até porque sua daqui a pouco, adolescência meu bem, eles passou. vão ficar com vergonha. Exatamente. E os pais precisam entender. A sua adolescência passou. Agora é hora dele curtir a adolescência. E os pais entram meio no surto, viu? Exatamente. Levi Fernandes, tem perguntas? Ótimo. O que eu ia falar é o seguinte, sobre muitas vezes assim, a gente lida com os nossos filhos de uma forma para que eles não absorvam tanto as emoções, principalmente pela frustração, às vezes, de uma competição na escola que ele perdeu. Então a gente tem todo esse trabalho mental e emocional para que ele não sofra. Só que muitas vezes, quando a gente passa isso para dentro da nossa casa, a gente já faz o inverso. Às vezes a gente acaba se sentindo mais emotivo, né, e acaba perdendo um pouquinho a mão, digamos assim, na questão da criação, onde deixa o filho fazer o que quer, o que acha e principalmente aquilo que não deve. Exatamente, mas eu vou pegar, principalmente no começo da sua fala, você falou que a gente foca em tirar o sofrimento deles. Né? E o sofrimento não é uma coisa negativa, necessariamente. Todo mundo precisa de sofrimento. A gente precisa treinar isso ao longo da vida, porque a vida não é só alegrias. Então você precisa ir treinando. Se você tira dele isso, né? Se você tira dos seus filhos essa possibilidade de experimentar um sofrimento durante um jogo com os amigos, isso vai fazer com que no futuro ele não saiba lidar com sofrimentos maiores que vão acontecer. E a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter perda. Precisa lidar com sofrimento. Você vai apanhar muito. Exatamente. Ainda, né? Exatamente. E aí, como você disse, na própria casa, você tira dali e bota, né, em outro lugar. E aí o sofrimento está virando uma espécie de tabu. Né? Você tira do público e traz para o privado, mas no privado você perde a mão, como você mesmo disse, porque não tem ninguém olhando. É complicado, né, doutor? E o que fazer, então, no adolescente para ele estar mais preparado para a vida? E aí, erramos um pouco na infância. Eu acho aí que... os adolescentes estão naquela fase que é difícil. Aí sim. joga a responsabilidade para o psicólogo. Eu acho que aí o psicólogo pode ajudar, obviamente. Sim. Mas trabalhar autonomia, nunca é tarde para trabalhar autonomia e limite. Acho que nunca é tarde, óbvio que sempre, quanto antes, melhor. Claro. E para preparar alguém para a vida, o que é uma pessoa que vai lidar bem com todas essas emoções, com sofrimento e tudo mais? É uma pessoa que sabe quais são os seus limites, que não vai ultrapassar os limites das regras, que não vai sair causando no mundo e virar um delinquente. E uma pessoa autônoma, que pega e vira protagonista da própria vida. E a proteção demais, o que você pensa a respeito? Pais superprotetores. Também é um problema. Você está tirando a possibilidade da criança experimentar a vida, da criança se jogar, da criança... como é que se treina a cair? Você sabe que a gente não vem preparado para cair, por exemplo, né? Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheci, que ele caía jogando bola, ele botava a mão para trás. Nossa. É uma criança que não aprendeu a cair durante a vida. Então, até isso, você não pode tirar a possibilidade do seu filho
dele cair. Óbvio que sempre olhando para que ele não sofra, não se machuca muito. Né, não se machuque muito, mas ele tem que ter essa experiência, ele tem que poder cair de um degrau, bater a cabeça. Né? Por isso tem que brincar, né? Como as avós dizem, deixa comer terra que é bom para a saúde. Faz bem, faz bem. Faz bem. Eu sou mineira, lá era mais ou menos nessa linha. Exatamente. E lá os mais fracos apanhavam, não tinha jeito não, apanhavam dos amigos mesmo. E eu acho que na vida o mais fraco apanha também, precisa treinar, precisa... É um treinamento, né? Exatamente. Doutor, qual conselho? O que você pensa, já que a gente sabe como pais a gente está errando... Mas, claro, todo pai quer o melhor para o filho, a gente sabe que as intenções são as melhores, mas, ao mesmo tempo, você está preparando para dentro da casa e está despreparando para o mundo. E nós criamos filhos para a vida, para o mundo, não para a gente, né? Você não acha que tem que trabalhar primeiro o psicológico dos pais? Exatamente. Os pais precisam buscar ajuda, precisam buscar estudos, estudar livros, se atualizar, buscar terapia, enfim, conversar na escola. A escola tem muito a oferecer. A coordenação, os professores, eles estão vendo como a criança que está ali no dia a dia. Então, se você apertar lá na escola a professora de peito aberto, pode vir que eu aguento, eles vão te entregar um monte de coisas, eles podem te ajudar, eles podem te dar dicas também. Então, você tem um universo inteiro. Hoje, com a internet, muita informação, sim, pode procurar. E eu acho que os pais precisam sempre estar se atualizando, nunca desistir. Dizer assim, eu errei e agora acabou. Sempre é tempo de recuperar. Talvez você não vai ter aquele filho que você sonhou, mas sempre é tempo de melhorar as relações, sempre é tempo de recuperar, sempre é tempo. E o que você pensa a respeito, por exemplo, de pais que não sabem lidar com o filho, até mesmo só conduzindo com palavras, da agressividade? Eu acho, eu abomino... Como que pode mudar isso? Eu abomino essa prática, eu acho que você tem que ter firmeza e assertividade. Mas bater não ensina nada. Eu sou totalmente contra, assim. Eu acho que tem que ter autoridade, tem que falar firme, sim, tem que tirar as coisas. Obviamente, sempre olhando qual é a idade daquela criança, enxergando ela como uma criança, não como um adulto. Você não pode conversar com uma criança de 5 anos ou de 15 anos de igual para igual. Uma criança de 15, é uma criança, um adolescente de 15 anos, ele ainda não tem o cérebro totalmente formado. Então você não pode conversar de igual para igual, você tem que manter a autoridade, a firmeza, sim. Quando é pequenininho, você abaixa para ficar na altura dos olhos, porque aí você não impõe medo. Exatamente. Mas bater, eu acho que você não vai alcançar aquilo que você espera. Só antigamente, Gata, a gente apanhava muito. Apanhava muito. Nossa senhora, minha mãe fazia a gente cortar a vara para apanhar. Ainda bem que a gente era mais malandro, mais bobinho, cortava a vara verde, apanhava mais. Os mais espertinhos cortavam. Às vezes a vara eu pegava e quebrava a vara antes. A varinha mais seca, né, Levi? A gente era mais esperto, né? É isso que eu falo, tem que criar uma vida de acordo com o que a gente sonha, né? Você vê, a gente nunca tá num momento que a gente tá equilibrado, né? Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio. É a firmeza sem o bater. Não precisa bater, né? Falar é tudo. Lá em casa eles falam que eu brigo muito com os olhos. Só de olhar já basta. E não só falar, as ações. Sim, né? Só de olhar já sabe. Sabe direitinho o que precisa, o que pode e o que não pode. E também não adianta do nada estourar. Então você vai sendo permissivo, de repente você estoura. Se você quer fazer uma mudança, faça ela paulatinamente, faça ela devagar. Comece a conversar com seu filho, comece a trazer essa mudança para a mesa, mas aos poucos, passo a passo e junto. Eu falo, a partir de agora a gente algumas coisas vão mudar, vai mudar mas mudar. Muda Você mesmo, me perguntou no começo como é que eu faço, né? Uma coisa que é muito característica minha de pai, é isso. Quando eu falo, tem vezes que eu me arrependo de ter falado. Teve uma história que a minha filha não queria comer, era jantar. Falei, você não vai comer? Depois de 10 chances que eu dei, falei assim, se você não comer, você vai ficar sem. E vai dormir sem comer. Vai tomar o leite e vai dormir. Ela fez a birra, ficou ela chorando de um lado, a mãe do outro e eu no meio. Ninguém vai... Não comeu. E aí? No dia seguinte? No dia seguinte não morreu de fome, certo? Não. Tava lá, foi firme. Não tô falando para ninguém deixar filho passar fome. Não, isso aí mas acho que você tem que ser firme. Certo. Doutor Danilo, parabéns, obrigada, viu? Eu que agradeço muito. Pra gente finalizando o ano com profissionais na sua competência, bom te ter aqui. Você pode deixar as redes sociais? Sim, a rede social que eu tenho mais usado, assim, porque também acaba não tendo muito tempo de fazer várias, é o Instagram, que é danilocosta.psi. E eu tenho um canal no YouTube que é um desafio para mim agora, que eu estou tentando comunicar
todas essas coisas pro adolescente, falando a linguagem do adolescente, que é o Bora Refletir. No YouTube, então segue lá, vocês vão ver que eu tô meio ali me descobrindo nessa... Como é que depois de tanto tempo você fala para adolescente, né? Difícil. Então é difícil, mas eu tô tentando. Então essas duas é o melhor jeito de você me achar por aí. Obrigada, viu? Boas que agradeço festas, meu muito. querido. Obrigada mesmo. Fica à vontade aí, tá, doutor? Tá bom. Bom te ter aqui. Legal. Vamos pro artesanato.